Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Esther. Livro de Esther. Livro de Esther, capítulo 2, versículos 5 e 6. Livro de Esther. Esther fica depois de Neemias. Deixa eu ver aqui, antes de Jó, isso mesmo. Quem achou, diga amém. Amém. Por favor, querido, como de costume, para não ficar dois em pé, toda a igreja de pé em reverência à palavra. Esther, capítulo 2, versículo 5 e versículo 6. Havia um homem judeu em Susã, residência real, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, da linhagem de Benjamim. 6. A qual tinha sido transportado de Jerusalém, juntamente com os cativos que foram levados de Jeconias, rei de Judá, e qual transportada Nabucodonosor, rei da Babilônia. Amém. Coloque sua Bíblia sobre o seu assento. Grandioso Deus, eterno e poderoso, te exaltamos, glorificamos o teu nome. E neste momento usa-nos como boca profética para transmitir aquilo que o Senhor quer falar a cada um nessa noite. Derrama a tua unção, a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, o tema dessa mensagem, eu não sou muito de dar tema, mas o Espírito Santo ministrou esse tema no meu coração. O tema é a mão escondida de Deus. A mão escondida de Deus. Essa semana, ser mais claro, segunda-feira, eu acordei na madrugada, como de costume, orei. Eu não sei se você já passou por essas situações assim, de se sentir sozinho. Alguém já passou por isso? Se sentir sozinho. E eu deitei ali, irmãos, olha, eu levanto, assim, é algo de costume. Levanto, às vezes vou ao banheiro. E ali, já fico ali uns 10, 15 minutos de joelho, orando. Isso é praticamente todos os dias. O meu relógio biológico já está acostumado, volta de 3, 3h30. Agora que eu estou de férias do meu trabalho, estou levantando 4h30, 5, mas ali, sempre ali buscando ao Senhor. Mas esse dia foi diferente. Eu orando pela igreja, orando pela liderança, orando pela minha casa, pelos meus filhos, pelo meu trabalho, também estou com um objetivo pessoal também na minha área profissional, enfim, fui orando. E eu me senti sozinho. Senti sozinho. Como se Deus não estivesse ali. Como se eu estivesse orando, mas eu sei que Ele estava, mas é como se eu estivesse só. E acabei a minha oração, perdi o sono. Aí, quando a gente perde o sono, muitas vezes está o celular lá para você mexer. Não é assim, gente. Não é só eu. Tem alguém vivo aqui? Amém. Aí você vai mexendo ali e acaba você entra no sono. Pega novamente o sono, né, Ney? E dorme novamente. No outro dia, a mesma coisa. Levantei, fui orar, só que dessa vez eu não ajoelhei, eu fiquei deitado, pastor, do mesmo jeito. Falei: Espírito Santo, deita aqui comigo, deita aqui, vamos bater um papo. O que está acontecendo? Que vazio é este? Irmãos, para vocês entenderem que nós somos de carne e osso, tá? Às vezes olham para nós e nos vê em um nível de santidade como se a gente não fosse ser humano. E não é assim. A mesma luta que bate aí, bate aqui.
Talvez não seja a mesma situação, mas lutas diárias. O sol nasce para todos, mas a tempestade também vem. A chuva vem para Deus. E eu falei, Espírito Santo, senta aqui, deita comigo aqui. E ali eu comecei a ter esse diálogo com Deus, com o Espírito Santo. Sabe aquele dia que você levanta para reclamar? Reclamar. Eu levantei nesse estilo, para reclamar. A minha oração foi uma oração de reclamação. Senhor, olha o que está fazendo. Meu Deus, olha a minha situação. Olha o que estão fazendo comigo. E isso como se Deus não soubesse. Mas eu quis expressar aquilo que estava dentro de mim. Eu sou filho, querido. E como filho, o pai, ele está disposto a ouvir. O meu Deus, ele não está com seus ouvidos tampados para que não possa ouvir. E ali eu comecei a externar um sentimento meu. Deus, olha a minha vida, olha isso, olha aquilo, olha aquilo, olha isso, olha isso, olha isso. Estou precisando dessa providência na minha vida. Irmãos, e comecei a falar. E nada. Como se eu estivesse sozinho. Novamente, deitei e dormi. Levantei pela manhã, chateado, invocado, cara de maracujá de gaveta, vim fazer minhas coisas. Como se eu estivesse só. Eu tenho certeza que você já passou por isso. Já passou por isso, pastorzão? Já, presbítero? Então não só sozinho. Passei por isso. E de repente, no decorrer do dia, eu senti dentro do meu coração uma sensação de alívio. Uma sensação, assim, de tranquilidade. O Rafael falou sobre dívidas, uma série de situações. Eu senti essa sensação dentro de mim. Uma sensação assim, boa, como se você, não sei se já teve a oportunidade de estar no final de uma tarde em uma praia, onde você senta na areia, o sol já não é aquele sol escaldante, é aquela brisa, aquele vento gostoso que bate. E aquele vento ali, eu senti aquela sensação de, nossa, muito obrigado, Jesus. Eu estou sentindo. E foi uma experiência maravilhosa que eu tive com Deus, de tantas outras experiências que eu tive. Perfeita. Foi uma experiência única que eu tive com Deus. Quando o Lucas nasceu, todos os irmãos sabem que ficou tempo internado. Eu desci do CTI, passei uma porta de vidro, estava vindo para casa, que minha esposa, eu não podia ficar no CTI, só minha esposa, então ela internada e eu vim embora. Eu passei a porta de vidro, questionando. Eu senti um toque nas minhas costas, eu já falei sobre isso, só para vocês entrarem juntamente comigo na mensagem. Eu senti um toque no meu ombro, eu olhei para trás. Uma pessoa falou comigo assim: olha, fica tranquilo, seu filho está aqui para confundir a medicina. E eu continuei, falei amém. Irmãos, eu estou falando como se estivesse olhando para cada um de vocês. Eu falei amém. Dei mais uns 3 passos no Hospital das Clínicas, olhei para trás e eu não vi ninguém. Era o próprio Deus cuidando de nós. O próprio Deus cuidando de mim naquele momento. São experiências assim que eu quero nessa noite dar introdução a essa mensagem. A mão escondida de Deus. A mão escondida de Deus. Querido, a Bíblia, ela é dividida em livros históricos, livros poéticos
profetas maiores, profetas menores, evangélicos, cartas e revelação. O livro de Esther é um desses livros históricos que nos conta ou nos narra a história do povo judeu. Povo este que foi levado como cativeiro para a Babilônia. Aqui nós falamos sobre Mardoqueu. Este homem também foi levado como cativeiro para uma das províncias da Babilônia. Quando você lê aqui no início do capítulo de Esther, diz assim: aconteceu nos dias de Assuero, este é o rei que reinou desde o início, olha aí, desde a Índia até a Etiópia, eram 125 províncias. E Mardoqueu, ele foi levado como escravo para uma dessas províncias, da mesma maneira que Daniel para uma outra província, da mesma maneira que Ezequiel para uma outra província, da mesma maneira que Oséias para a mesma província, ambos profetas que se levantaram dentro do cativeiro babilônico. Mas o que me chama a atenção é que esse cativeiro foi permitido, ou foi algo permitido por Deus. Um povo ao qual estava totalmente desobediente aos ensinamentos bíblicos, aos preceitos que o Senhor Deus havia os ensinado, e voltaram agora para deuses pagãos. E Deus agora, neste momento, os entregou como cativeiro, como escravos na Babilônia. Essa semana eu vi uma reportagem rápida sobre um jogador de futebol chamado Robinho. Todos aqui sabem que ele está preso lá na penitenciária de São Paulo. Depois de passar um período de observação, não sei como se fala, ele agora teve a liberdade dentro do presídio para poder sair da cadeia e jogar bola com os presos lá. Mas eu fico imaginando aqui a sensação de ser livre, de fazer o que quiser e agora estar preso. É uma sensação, deve ser uma sensação muito ruim. E agora aqui esses homens que poderiam fazer o que quisessem, agora eles eram o que? Escravos. Dentro dessas províncias. E a Bíblia é bem clara em dizer que Mardoqueu era um desses escravos que foi levado. E junto com Mardoqueu foi uma menina chamada Esther. Esther, ela era sobrinha de Mardoqueu. Esther havia perdido seus pais, era órfã de pai, órfã de mãe, e ela foi criada por Mardoqueu. Criada por Mardoqueu. Isso indica que foi uma criação muito boa, bem sucedida, pelo fato dela estarem ali dentro de uma província como escravo, mas sendo cuidada por Deus. Então, querido, o que me chama a atenção aqui nesse texto é que Deus havia os entregado. Quando eu leio aqui em Oséias, capítulo 1, versículo 9, diz assim: e disse Deus, põe o nome de Lo-Ami. Lo-Ami era um nome de uma das filhas do profeta Oséias. Esse Oséias também estava como escravo dentro da Babilônia, só para vocês entenderem. Amém? Porque vós não sois o meu povo, nem eu sou o Deus de vocês. Lo-Ami significa não meu povo. Agora entendem aqui, querido, o que Deus estava falando. O povo que estava sendo levado como escravo, Deus já não havia relembrança, Deus não tinha ali um compromisso mais com eles.
Deus deixou com que eles fossem levados como escravos. Mas todo pai que corrige é o pai que ama. Mesmo Deus deixando com que o povo fosse levado como escravo, em momento nenhum ele deixou de amar. A correção, Provérbios diz, parece ser dura, mas quando alcança aquilo a qual foi desejado, se torna prazerosa. Muitas das vezes nós somos corrigidos e não entendemos o momento, mas Deus tem os seus momentos e os seus meios de nos corrigir. Entrando no texto, quando eu leio toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, eu vejo a manifestação do Espírito Santo de Deus. De Gênesis a Apocalipse eu vejo o nome de Jesus de várias maneiras. Eu sou leão da tribo de Judá, manifestações teofânicas, mas especificamente o livro de Esther, em nenhum momento está escrito Deus, Espírito Santo. São 9 capítulos. Eu convido vocês a lerem. Em nenhum momento você vê lá Deus, Espírito Santo. Mas em todo momento você vê a mão escondida de Deus. Em nenhum momento você vê, e Deus fez isso, e Deus fez aquilo. Mas em todo o livro você vê a mão escondida de Deus. Entrando no texto, para vocês entenderem, uma menina que foi levada como escrava, chamada Esther. O rei Assuero agora faz um banquete, no livro está escrito sobre isso. E nesse banquete, ele manda chamar a sua rainha para se apresentar diante dele. Esta rainha nega esse pedido. Mas quando eu fui ler, estudar um pouco sobre isso, essa negativa da rainha, ela estava no seu direito de negar. Porque ela se apresentasse diante do rei, porque ele estava com seus súditos, era uma falta de respeito. E da mesma maneira, a rainha Vasti, assim diz a Bíblia, estava reunida com as suas mulheres na casa da rainha. E o rei Assuero manda chamá-la e ela fala não. Ela não se apresenta diante do rei. E isso traz um constrangimento muito grande. Quantos já leram esse texto? Diga amém. Amém. Isso traz um constrangimento muito grande. Resumidamente, o rei fala: e agora? Com essa falta de respeito, o que nós vamos fazer? Um dos servos do rei diz: olha, rei, isso aí vai dar vazão para as outras mulheres fazerem a mesma coisa com os homens. Tira essa mulher daí, do nosso convívio. Faz um decreto, eliminando essa rainha. E assim o rei fez um decreto. Mas tudo isso, querido, não era somente da vontade do rei Assuero fazer, não. Era a mão escondida de Deus movimentando para que a rainha Esther chegasse aonde ela chegou. Mas em momento nenhum você vê lá Deus falando. É a mão escondida de Deus movimentando. Espera. De repente, o rei começa a caminhar sobre o palácio. Ele se lembra da rainha. Sente aquele vazio dentro dele. Automaticamente, olha, a história diz assim: automaticamente ele lança um outro decreto pedindo que todas as mulheres virgens se apresentassem diante dele para suprir o lugar desta rainha.
E a Bíblia diz que apareceu todas as mulheres bonitas, maravilhosas. E dentre essas mulheres, quem foi? Quem foi? Esther. E a Bíblia diz que o rei se agradou de Esther. A Bíblia fala, querido, que somente poderia retornar se o rei chamasse-a pelo nome. Se o rei chamasse-a pelo nome. E isso aconteceu com a rainha Esther. Foi agraciada pelo rei para tomar lugar da rainha Vaste. Mas se você for ler, querido, você não vê em nenhum momento Deus falando assim: olha, leve ela, faça isso ou faça aquilo. Em momento nenhum. Isto é a mão escondida de Deus no texto. E muito mais além, a Bíblia nos ensina, querido, que Mardoqueu, o homem a qual nós lemos, passeando no palácio, quero dar aqui detalhes do livro, para vocês depois lerem. Passeando no palácio, ele vê 2 eunucos tramando contra o rei. 2 eunucos tramando pelo rei. Em momento nenhum, querido, você vê o Espírito Santo falando com Mardoqueu: vai para lá, faça isso, faça aquilo. Não, ele vai caminhar pelo palácio e chegando. Sabe quando você está no lugar certo, no momento certo, na hora certa? Isso aconteceu com Mardoqueu. Ele chegando ali, viu 2 eunucos tramando contra o rei. Ele faz com que isso chegue aos ouvidos de quem? Da rainha Esther. A rainha Esther conta para o rei. Automaticamente o rei vai apurar aquela situação e vê que isto é verdade. Sendo isso verdade, ele manda matar os 2 eunucos. Em momento nenhum você vê o Espírito Santo fazendo, não. Isto é a mão escondida de Deus, amigo. Entenda algo. O rei perde o sono. De momento, não. O rei não perde o sono. A mão escondida de Deus fala assim: perca o sono. A mão escondida de Deus fala no ouvido do rei: hoje você não vai dormir. E o rei, de fato, Lídia, não dorme. Ele não dorme, presbítero Hélio. Aí, olha a mão escondida. Vai lá e puxa os manuscritos antigos. A mão escondida de Deus. Puxa os manuscritos antigos. E o rei vai lá puxar os manuscritos antigos. Chegando, eles vê a história de quem? De quem, gente? De Mardoqueu. Ele vê os escritos de Mardoqueu. Mas, gente, esse homem aqui, o que foi feito por esse homem? Não, querido. Não foi o rei. Foi a mão escondida de Deus falando. O que foi feito por esse homem? E o rei diz: o que foi feito por esse homem aqui? A Bíblia fala de um homem chamado Ramá, servo do rei. Esse homem era um homem invejoso. Ele lançou um decreto, Ney. Sabe qual foi o decreto? No texto do livro diz: para matar todos os judeus. A princípio, sabe por quê? Porque Mardoqueu não se dobrava diante dele. Todos os servos tinham que se dobrar diante dele. Quando ele chegava, todos tinham que se dobrar. Porém, ele permanecia de pé. Situações na nossa vida que muitas das vezes aparecem, todos se curvam. Mas nós entendemos, querido, que nós devemos nos curvar diante somente dele. Glória a Deus. Aleluia. Foi assim que Mardoqueu permanecia. Esse homem se encheu de ira.
Só para abrir um parênteses, quantos estão entendendo a mensagem? Amém. Esse homem se encheu de ira e falou: olha, rei, tem um camarada aí, ó, que está desobedecendo as suas ordens, não se dobra, não se rende. Eu tenho uma ideia para você: lança um decreto para matar geral, todos os judeus. Mas de onde Esther veio? De onde Mardoqueu veio? Da cidade de Jerusalém. Eles tinham sido levados como escravos. Mal eles sabendo que dentro da história tinha uma mão. Glória a Deus, glória a Deus. Mal eles sabendo que dentro da história tem uma mão. A mão escondida de Deus. E ele lança esse decreto para matar todos os judeus. E de fato o rei assina esse decreto. E sabe o que esse homem Ramá faz? Vamos fazer uma forca. Vamos fazer uma forca para enforcar esse judeu chamado Mardoqueu, porque ele não se dobra diante de mim. A Bíblia diz, querido, que esse rei, ao lembrar disso, voltando um pouquinho atrás, assim, peraí, esse cara que me livrou da morte aqui, o que foi feito por ele? Aí o servo diz: não foi feito nada por ele. Nada por ele? Aí ele chama esse invejoso: Adriano, e aqui? O que você faria para um homem que livrou você da morte? Ah, rei, eu colocaria as vestes reais nele, faria ele andar no seu cavalo, desfilando e ainda gritando. Gritando o que, presbítero? Eis o rei. Eis o rei! Eis o rei! Aí o rei Assuero fala assim: cara, era isso que a mão escondida de Deus tinha mandado eu fazer? Olha, é o seguinte, vai lá, pega Mardoqueu, meu Deus. Pega Mardoqueu, põe essas vestes nele, põe ele no cavalo e você vai gritar: este é o rei. Olha o que a mão escondida de Deus faz. Não, você não podia falar assim. Entenda? Em momento nenhum você vai ver ali revelação. Mas ele está. Glória. Mas ele está. E isso continua. Prepararam uma forca de 20 metros. A rainha Esther chega até o rei e diz assim: rei, foi lançado um decreto através do Senhor para matar toda a minha descendência. Eu estou correndo aqui um pouquinho para vocês, e depois vocês vão estudar o texto. Mas quem é esse que está por detrás, armando essa cilada contra vocês? Não, viu? A mão escondida de Deus estava assim para ele já. Esse. Isso aí, ó. E ela diz: esse aí está do seu lado, rei. A mesma forca que foi preparada para enforcar Mardoqueu, a mão escondida de Deus trouxe o livramento e enforcou os seus inimigos. Quando você continua lendo o texto, é muito interessante quando esse procedimento chega até Esther. A Esther tem medo, mas Assuero diz: olha, é para um tempo igual a este que você foi levantado. E agora, querido, eu quero que vocês entendam por que eu falei um pouco sobre isso. A mão escondida de Deus. Depois vocês leiam o texto. Porque de fato existe um momento da nossa vida que aparentemente parece que nós estamos sozinhos. Existem lutas no nosso dia a dia que aparentemente parece que dá vontade de gritar e falar: Deus, será que eu estou só? Você projeta, eu projeto, e as coisas aparentemente parece que não estão acontecendo. Mas, querido, eu quero trazer uma
Existe um Deus que vê todas as coisas. Mesmo aparentemente não escrito ali Deus, anjo e tantas outras coisas, a mão de Deus, ela direcionou todo o livro de Esther, mesmo ele não aparecendo. Entenda algo, querido, mesmo você não vendo, mesmo você não estando olhando, a mão de Deus continua trabalhando para aqueles que são seus. É nítido isso acontecer. Por que essa doença? Por que essa situação? Por que isso? Por que aquilo, querido? Para quem crê e confia. Uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor nosso Deus. Assim diz a Bíblia. Nos dias de hoje, nas lutas diárias que nós estamos vivendo ou vivenciando, queremos muitas vezes resolver do nosso jeito. E Deus muitas vezes permite que você deixe você resolver do seu jeito. Mas chega um determinado momento que você não vai, não avança. É nesse momento que você abre lugar, abre brecha. E você, como nós entendemos que nós somos totalmente dependentes de Deus, é aí que esta mão entra em ação. É aí que esta mão entra em ação e diz: estou contigo. É aí que esta mão entra em ação e te tira da situação difícil. É aí que esta mão entra e nos ergue. É aí que esta mão diz que para Ele nada é impossível. Eu estou pregando para pessoas que entraram aqui nessa noite com esse sentimento de solidão. Existe um Deus que vê. Esta mão está estendida para você nessa noite. Esta mão está estendida para mim e para você nessa noite. Aleluia. Existem pessoas que muitas vezes se sentem só mesmo. Existem de fato pessoas que não entendem, meu Deus, até quando eu vim aqui nessa noite da parte de Deus dizer, querido, nós não estamos só. Glória a Deus, glória a Deus. Nós não estamos só. Glória a Deus. As lutas virão, claro que virão. As dificuldades virão, claro que virão. Mas a mão de Deus estará estendida para o seu povo. Aleluia. A mão de Deus está estendida sobre a sua vida. A mão de Deus está estendida sobre a sua casa. A mão de Deus está estendida sobre os seus negócios. A mão de Deus está estendida sobre os seus projetos. As mãos de Deus está estendida sobre os seus filhos. A mão de Deus está estendida sobre esta igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí, analisa. Se fosse para olhar como que você chegou até aqui. Como você chegou até aqui? Estamos vivendo um tempo de depressão. Hoje à tarde, eu discipulando um jovem aqui alguns meses atrás. Ele era viciado em droga. Entende? Viciado em droga. E ele estava fazendo pix para os traficantes, mas não tinha dinheiro. Os traficantes bateram muito nele. Bateram muito, mas muito nele. E ele foi para o hospital. Mas naquele instante ninguém queria ajudar. E ele falou assim: pastor, eu tomei tanta paulada na cabeça, parecia que eu ia morrer. Eles abriram um buraco na minha cabeça e eu saí gritando na rua e ninguém me ajudou. Automaticamente eu disse: ninguém te ajudou, mas você não morreu porque havia a mão estendida de Deus. Meu Deus. Eu tenho um cunhado também que vive uma vida aquém daquilo que Deus tem para a vida dele. Se fosse para olhar o sentimento nosso, muitas vezes é: meu Deus, olha isso, olha aquilo. Já tomou tiro, já foi preso, já foi tantas coisas, já fizeram tantas coisas com ele. Mas, querido, quem sou eu para julgar a mão de Deus? A mão de Deus está estendida sobre a vida do Tiago. Meu Deus. Amém. Meu Deus. Porque não tem condições
Eu quero aqui, querido, despertar você nessa noite. Mesmo quando você lê o livro de Esther, não está escrito lá, Deus, mas a mão dele está. Glória a Deus. A mão dele está. Glória a Deus. A mão do Senhor está sobre a sua casa. Glória a Deus. A mão do Senhor está sobre a sua vida nessa noite. Muitos não irão entender. Mas nessa noite você vai sair daqui com essa convicção do seu coração. Glória a Deus. A mão estendida de Deus. Glória a Deus. Hoje, a minha esposa passou mal. Muito mal. E dentro desse processo, a gente começa a fazer algumas coisas, né? Que não é o nosso costume. Então, eu fui fazer almoço, fui arrumar a casa. Dentro do jeito que eu sei fazer, eu pude ajudá-la, para que ela pudesse descansar. E não se preocupar. Mas eu tenho que fazer a janta, eu tenho que fazer a marmita dos Marcos, eu tenho... Que é no dia a dia. E ela pôde descansar. E é esse mesmo sentimento que eu quero que vocês saiam daqui. Descansando. Porque enquanto você descansa, existe uma mão que trabalha. Eu quero que você saia daqui com esse sentimento. Descansando. Porque enquanto você descansa, existe uma mão que abençoa os seus projetos. Glória a Deus. Abençoe a sua vida. Quantos estão entendendo isso essa noite? Amém. O Espírito Santo ministra o nosso coração nessa noite. A aflição de vidas aqui. Aflição na mente, aflição, ansiedade. Não é por causa da palavra, não. Mas o Espírito Santo nos direciona aqui nessa noite. Fazer com que eu e você venhamos a entender isso. Descansa, existe uma mão trabalhando. Amém. Existe a mão de Deus trabalhando em favor daqueles que são seus. Se coloque de pé nessa noite, por gentileza.